Saúdo os irmãos essa noite, na paz do Senhor Jesus, amém? Também aqueles que nos assistem pela internet, que Deus possa abençoar a vida, a família de cada um nesta noite maravilhosa. E eu quero desde já agradecer a Deus e louvar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, os obreiros, ao pastor Marcos Rosa, o responsável pelo trabalho da Noite da Vitória, ao nosso pastor presidente, pastor Pedro Monteiro, pastor Júnior Monteiro, que Deus possa abençoar toda a equipe que também está envolvida nesse trabalho, que o Senhor possa abençoá-los e abençoar também o trabalho dos nossos irmãos, fazendo com que a sua obra cresça a cada dia mais. Eu quero convidar-vos nessa noite para você abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Neemias, capítulo de número 2 e o versículo de número 18 apenas. Livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 18. Diz assim a santa palavra de Deus: Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Tome teu lugar, glorificando o Senhor Jesus. Louvar a Deus também pela vida do presbítero irmão Reginaldo, nosso obreiro ali da Uruçanga Velha, que na ocasião também nos acompanha, e a dupla Rainor e Clarice, que também servem a Deus ali conosco e também louvam ao Senhor e são uma bênção da parte de Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos em um culto intitulado A Noite da Vitória. E acredito que os irmãos vieram com dois objetivos. Primeiro, que é o primordial, adorar ao Senhor em qualquer circunstância. Segundo, você veio aqui também para receber uma bênção no culto da Noite da Vitória. Eu acredito que você sairá deste culto abençoado por Deus, em nome de Jesus. Você crê que você sairá deste culto aqui abençoado? Eu também acredito. E a Bíblia diz que quando dois concordarem acerca de qualquer coisa, também é concordado no céu. E o Senhor diz amém. Meus amados irmãos, a história de Neemias, ela é fabulosa. A história de Neemias é muito linda. Eu ainda esta semana estava falando algo sobre o assunto e meditando neste grande homem de Deus. Na verdade, o perfil deste homem nos traz uma série de lições de vida que acrescentam a nossa fé e que nos serve de elevo espiritual. É bem verdade que Neemias, ele foi um homem privilegiado em alguns aspectos. Privilegiado eu digo porque ele teve a honra de trabalhar na corte da Pérsia, nos dias do rei Artaxerxes. E diz a história bíblica que ali ele trabalhava como copeiro do rei. Copeiro do rei aparentemente parece não ser algo tão importante, parece até mesmo ser um trabalho de pouca importância, mas na verdade era um trabalho de muita importância. O Neemias, ele tinha a oportunidade de estar todos os dias ao lado de um dos maiores nomes da época, o rei Artaxerxes. Era uma das maiores potências daquela época, o homem que governava o mundo daquela época. A história bíblica nos diz que Neemias, ele trabalhava como copeiro na corte. O copeiro, ele tinha a obrigação de experimentar. Era como se fosse uma cobaia. Ele experimentava toda a bebida,
antes que o rei a ingerisse, antes que o rei a bebesse, o copeiro tinha que provar. Por quê, pregador? Já te explico. Ele tinha que provar a bebida, porque naquela época, os governantes daqueles dias sofriam muitos atentados. Eles eram vítimas frequentes de atentados. Muitas vezes, atentados através de uma emboscada, através de uma cilada, através de um cerco militar, mas em algumas vezes também eles eram vítimas de envenenamento. Para impedir que isto acontecesse, que eles viessem a morrer por envenenamento, eles então contratavam um copeiro. E o copeiro experimentava a bebida antes, para que depois então o rei tomasse. Veja bem que era ao mesmo tempo que era uma grande oportunidade, mas também tratava-se de um emprego de alto risco. A história bíblica nos mostra que a vida de Neemias desenvolveu-se num período que nós chamamos e que a Bíblia chama de período do cativeiro. O povo judeu estava vivendo o período mais difícil da sua vida. O período do cativeiro foi o tempo mais amargo, foi o tempo mais doloroso para aquela nação, quando eles passaram pelo cativeiro. No cativeiro, eles estavam longe da sua terra natal. No cativeiro, eles estavam longe do templo, aonde por muitas vezes eles se reuniram para louvar a Deus. No cativeiro, eles estavam longe das suas propriedades. No cativeiro, eles estavam longe de todas as cerimônias religiosas e festividades que eles costumavam a realizar no calendário judaico. Eles estavam longe de tudo. Eles estavam em uma terra longínqua. Eles estavam em uma terra estrangeira. Eles estavam vivendo como escravos. Eles estavam prestando trabalho braçal e vivendo como escravos na terra da servidão. Foi o período mais amargo, foi o período mais difícil. E eu costumo dizer, quando falo deste assunto, que muitos foram para lá, mas não tiveram a oportunidade de regressar mais para a sua terra natal. Aqueles que saíram da sua terra aos seus 30 anos de idade, ainda que voltasse com os seus 100 anos de idade, porque tinha sido destinado 70 anos de cativeiro para o povo, ali naquela nação. E seria impossível a pessoa resistir tantos anos de vida, mais ainda, que por uma felicidade resistisse. Já voltaria para a sua terra muito velhinho, já voltaria para a sua terra bastante desgastado, sem força de poder mais aproveitar as regalias da terra prometida. Alguns não tiveram oportunidade, porque foram para a terra do cativeiro aos seus 50 anos de idade. Imagina, com 50 anos de idade, tendo que ficar 70 anos na terra da servidão, agora já seria 120 anos. Seria impossível resistir tanto tempo e voltar para a terra prometida novamente. Portanto, muitos choravam, porque sabiam que não voltariam mais com vida para a sua terra prometida. Alguns até mesmo nasceram na terra da servidão. Historiadores afirmam, historiadores alegam, que Neemias foi um dos que nasceu na terra do cativeiro, porque se Neemias tivesse nascido antes do cativeiro, ele não teria força para desempenhar um trabalho de uma reconstrução tão grande dos muros, como ele cumpriu nos seus dias. Neemias agora está vivendo em uma terra distante, em uma terra longe, que ele só ouvia o seu pai, a sua mãe, os seus antepassados contarem. Por muitas vezes Neemias escutou a história dos cultos que aconteciam em Jerusalém,
Por muitas vezes Neemias escutou alguém falar que em Jerusalém aconteciam os cultos mais maravilhosos da época, aonde a glória de Deus descia, aonde o coral mais lindo, segundo a história, mais de 2.000 vozes, entoavam ao Senhor e cantavam com alegria, e o povo todo não aguentava e se rendia aos pés de Deus em lágrimas. Neemias escutava aquelas lindas histórias e com certeza ele almejava um dia poder conhecer a cidade aonde viveu seu tataravô, aonde viveu seu bisavô, aonde viveu seu avô e aonde também viveu uma parte da vida do seu pai. Neemias almejava tudo isso. Eu acredito que Neemias contava cuidadosamente no calendário e calculava todos os dias ainda quanto tempo restava para que o cativeiro terminasse e eles voltassem para a terra prometida. A terra prometida, irmão, que era tão linda, a terra prometida que era uma maravilha daquela época, agora quando foi invadida pelas tropas de Nabucodonosor, quando foi invadida por Babilônia, ela foi completamente destruída, as casas destruídas, as muralhas que circuncidavam a cidade destruída, os sepulcros destruídos, os comércios destruídos, toda a lavoura e a agricultura foi destruída, a cidade também, a sua capital, e por que não dizer todo o reino, se tornou um montão de cinzas, um montão de entulhos. Tinha muito trabalho pela frente, para quem voltasse agora depois do cativeiro. Existia uma cidade toda no chão, existia uma cidade toda destruída, existia uma cidade toda acabada, para reconstruir novamente. Meus amados irmãos, a história conta que o tempo do cativeiro vai chegando ao final, e o rei da Pérsia agora começa a liberar as primeiras excursões para voltar para a terra natal. A história conta que a primeira excursão que voltou para Jerusalém foi liderada por Zorobabel, aquele que acabou se tornando o governador daquele lugar. A segunda excursão que voltou alguns anos depois foi liderada por Esdras, o sacerdote, e vieram com o ofício, com a tarefa de reconstruir o templo que havia sido destruída. Anos depois, chega a vez de Neemias. Neemias estava trabalhando no palácio, William, fazendo seus afazeres, cumprindo com as suas obrigações. Neemias tinha um irmão que tinha nascido na Pérsia, mas tinha tido a oportunidade de vir morar em Jerusalém. Agora ele resolve fazer uma visita para Neemias. Ele se chamava Anani. Ele vai até o palácio da Pérsia, faz uma visita para Neemias e diz: Neemias, como você está? Eu estou bem, meu irmão Anani. Como é que vai as coisas lá em Jerusalém? Olha, Neemias, as notícias de Jerusalém não são as melhores. Tu sabe muito bem como é que ficou Jerusalém. Ela está completamente destruída. Por mais que algumas excursões já voltaram, mas ainda tem muito trabalho pela frente. O povo que está vivendo lá agora está vivendo debaixo de uma miséria muito grande. A situação está caótica, o problema está grande. Muralha destruída, sepulcro dos nossos antepassados destruído, casas destruídas, templo destruído. A cidade mais parece um montão de entulhos e o povo está vivendo em grande miséria. Neemias, quando escuta aquele relatório, ele se põe a chorar, ele começa a se condoer com a situação, irmão Joel, e começa a chorar. Ele não se contenta com aquela situação. Ele começa a se lembrar que Jerusalém era a terra prometida. Ele começa a se lembrar que em Jerusalém aconteceu os fatos mais importantes da história do seu povo. Ele começa a se lembrar que em Jerusalém viveu o papai, viveu o avô, viveu o bisavô, viveu o tataravô. A história da família de Neemias estava ligada à cidade de Jerusalém. E agora ele escuta que toda a história da sua família havia sido destruída. Toda a lembrança da sua família estava no chão, no montão de entulho, no montão de pedra, completamente acabada.
calma. Neemias coloca no seu coração a seguinte intenção: eu não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar chorando por uma história que já existiu e que hoje está destruída. Eu não vou ficar me lamentando por uma cidade que foi devastada. Eu não vou ficar me lamentando por uma cidade que um dia já foi a morada da minha família, mas hoje está acabada. Não adianta eu ficar aqui me lamentando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma atitude. Eu coloco no meu coração de me levantar, não como alguém que fica apenas olhando, não como alguém que fica apenas chorando, mas a partir de hoje eu me levanto como um reconstrutor. Eu me levanto como alguém que está interessado a reconstruir a história que foi destruída. Ei, irmão, eu tenho uma mensagem de Deus aqui nessa noite para você. E você, internauta que nos assiste, eu tenho uma mensagem do céu para a tua vida também. Eu quero te dizer que Deus, nesta última hora, não está atrás de alguém que fica apenas olhando. Deus não está tão interessado em alguém que fica apenas chorando e lamentando. Deus está à busca de Neemias que se levantam para reconstruir a história de novo. Quantos aqui querem reconstruir? Levante a sua mão e dê um glória a Deus. É tempo de reconstruir. É tempo de nós reconstruir. Vira para essa pessoa maravilhosa que está do teu lado e profetize essa palavra para ele. Diga essa frase para ela: é tempo de nós reconstruir. É tempo de nós nos levantar como reconstrutores. Tem tanta coisa para reconstruir, pastor Joel. Tem tanta coisa que está no chão. Tem tanta coisa que o inimigo derrubou. Tem tanta coisa que o adversário destruiu. Mas eu acredito, William, que Deus está levantando uma geração de Neemias que vai reconstruir de novo. Quantos Neemias nós temos aqui? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Ele toma a atitude. Eu não posso mais ficar aqui me lamentando. Eu não posso ficar aqui apenas vivendo de histórias que já passaram. Eu tenho que reconstruir. Só que eu vou fazer o seguinte: eu preciso de que muitas coisas aconteçam para que eu comece o trabalho da reconstrução. Primeira coisa que eu preciso é o aval do rei. Eu sou copeiro, eu sou homem de confiança. Eu sou a pessoa que em todos esses anos viveu ao lado de Artaxerxes sem nunca conspirar contra ele. Não vai ser fácil ele me liberar. Não vai ser com duas conversas que ele vai me dispensar e querer deixar outra pessoa no meu lugar. Mas seja o que Deus quiser, eu vou comparecer perante ele. A Bíblia diz que ele vai. E quando ele chega na presença do rei, o rei tinha uma amizade tão profunda, tinha uma comunhão tão tremenda com Neemias, que quando ele bate os olhos em Neemias diz assim: tu está triste, eu vejo tristeza no teu rosto, o teu coração está abatido. Neemias, olha Neemias, eu te conheço como a palma da mão, Neemias, tu não está bem não, rapaz. O que é que aconteceu contigo? Vai abrindo o teu coração aí, vai me contando tudo, Neemias. Não, olha rei, eu até vou abrir meu coração e contar para ti, mas primeiro eu preciso orar, primeiro eu preciso conversar com meu Deus, e depois eu vou abrir meu coração para ti. Neemias vai para a oração e pede a direção de Deus. Senhor, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou esclarecer? Como é que eu vou conquistar o favor do rei? Tu precisa me ajudar, Senhor, por mais que eu tenha amizade do rei, mas eu preciso da tua ajuda. Toca no coração do rei, para que ele me autorize a eu voltar para minha terra e começar o trabalho da reconstrução. Após ter orado a Deus, ele comparece diante do rei. O rei diz: Neemias, o que é que tu tem? Por que que tu está triste? E Neemias abre o coração: mas rei, como tu te sentiria? Te põe no meu lugar. Se tu soubesse que a tua terra natal foi destruída,
Se tu soubesse que na casa onde morou o teu vovô, ela foi derrubada. A casa que morou teu papai foi destruída. O sepulcro onde está enterrado teus familiares também está no chão, está tudo destruído, está tudo acabado. O que tu faria, rei, se tu tivesse no meu lugar? Olha, Neemias, se eu tivesse no teu lugar, eu lutaria, eu faria de tudo, empenharia todos os esforços necessários para reconstruir de novo. Pois bem, é isso que eu quero fazer. Eu quero reconstruir, mas para reconstruir, primeiro eu preciso do teu aval. Tu me dá o aval, nada vai acontecer se tu não me autorizar. Está autorizado, Neemias. Se é o aval que tu precisava, está autorizado, está avalizado. Irmão, eu não sei o que é que tu veio buscar, qual é a resposta que tu precisa, você que nos assiste, mas Deus manda te dizer: já está autorizado, já está determinado, já está confirmado a tua bênção, a tua resposta que você precisa. O primeiro era o aval. Eu preciso do teu aval. Eu não posso sair do palácio se tu não deixar. Eu não posso sair do palácio sem que tu autorize. Tu autoriza eu ir? Autorizo, pode ir, vai em paz, bota a mão na massa, te dedica ao trabalho e faz aquilo que tu quiser, Neemias. Pode se dedicar profundamente como tu achar melhor, mas para aí, rei, não para por aí, porque a primeira coisa que eu preciso é o teu aval, mas a segunda coisa que eu preciso, capítulo 2, versículo 17, que tu me dê uma carta. Para quê, Neemias? Além do rio, lá do outro lado, lá na travessia, lá na divisa, antes de chegar na terra prometida, tem uma guarnição. Aquela guarnição é um bloqueio. Ninguém que sai daqui atravessa aquela guarnição. Ninguém que viaja da Pérsia consegue furar o bloqueio. Aquilo lá é uma barreira intransponível. É uma barreira forte, é uma barreira que ninguém passa. Para passar aquela barreira, tem que ter uma carta assinada por ti. Eu preciso não apenas do teu aval, mas eu preciso também de uma ordem. Que ordem? Que os caminhos que estão fechados comecem a se abrir para que eu possa passar. E o rei olha para Neemias assim: Neemias, é caminho aberto que tu precisa, é caminho aberto. Está uma tranqueira do outro lado do rio, ninguém passa, quem está de lá não passa para cá, e quem está aqui não vai para lá, a não ser que tu autorize, ó rei. Então está autorizado. A partir de hoje, todo caminho que estava fechado, eu começo a abrir sobre a tua vida para você passar. Você pode glorificar a Deus. Eu tenho uma mensagem profética para ti, e a mensagem de Deus é essa: todo caminho que tiver fechado diante de ti, Deus colocará por terra. Você crê que Deus vai colocar por terra? Deus vai abrir caminho, irmão. Se tem uma coisa que Deus é especialista, irmão Joel, é abrir caminho. O nosso Deus, ele é peculiar nessa área. Ele é especialista nessa área. Ele faz as coisas mais absurdas que tu pode imaginar quando o assunto é caminho. Senhor, estamos diante do Mar Vermelho e não tem caminho. Para aí que eu já vou abrir um já. Vocês vão contemplar hoje a maior engenharia de construção de toda a história. Vocês até hoje já viram muralha de pedra, muro de tijolo e tanta coisa mais, muro de água, até hoje vocês não viram. Mas para abrir caminho, eu vou fazer um. O nosso Deus faz as coisas mais impressionantes. O nosso Deus faz as coisas mais inexplicáveis. O nosso Deus faz as coisas mais extraordinárias quando o assunto é abrir caminho. Ele abre caminho no meio do mar. Ele abriu caminho para Neemias. Ele abriu caminho no Rio Jordão também.
O povo estava do outro lado dizendo: Senhor, o Rio Jordão está com a sua afluente muito forte, a correnteza está tremenda. O que é que nós vamos fazer para atravessar o Jordão? Só manda que os sacerdotes que carregam a arca da aliança se posicionem e comecem a marchar. Quando eles colocarem o pé na margem do Jordão, a água vai bloquear em cima, a passagem ficará aberta por baixo e vocês passarão, porque hoje eu vos abro um caminho. Você crê que Deus abre um caminho para ti hoje? Deus está criando um caminho para ti. Ele é tão impressionante que ele abre caminho no rio, ele abre caminho no mar, ele tem até caminho na tormenta. Como disse Naum, que as nuvens do céu é como a poeira dos seus pés, e ele mesmo é aquele que abre ou prepara o caminho na tormenta. Ainda que tu esteja vivendo a maior tormenta no casamento, no ministério, na vida profissional, na vida financeira, Deus manda te dizer nesta noite, através dessa palavra, Ele está abrindo o caminho. Ele está abrindo o caminho. Senhor, ó grande rei Ataxerxes, não é apenas o teu aval, o caminho que está além do rio está bloqueado. Eu preciso que tu me dê uma carta, e nessa carta tu autorize, porque se as palavras, ó rei, for tua, o bloqueio sai da frente, a guarnição recua, o caminho se abre. Se as palavras for minha, eles nem vão se mover do lugar. Agora, ó rei, se as palavras partir de ti, eles batirão em retirada e abrirão caminho para que eu possa passar. Ei, irmão, quem está ordenando nessa noite não é o homem, é o rei. Mas não é o rei dos dias de Neemias, é um rei muito maior, um rei que se chama Jesus, que é rei dos reis, senhor dos senhores. Hoje ele abre caminho para você passar. Você acredita nisso? O teu caminho está aberto, diz o Senhor. É só isso, Neemias? Não. O que mais tu precisa? Olha, rei, primeiro, não é querer abusar da tua bondade não, viu? Primeiro, eu precisava do teu aval. Segundo, eu precisava que tu abrisse caminho. Agora, terceiro, versículo de número 8, me dá outra carta. Para quê? Para que eu entregue para Asaf, o chanceler da floresta, que cuida do desmatamento e da extração de madeira. Porque eu vou chegar lá para trabalhar, mas eu não tenho recurso nenhum. Além do aval, além do caminho aberto, eu preciso de recurso, eu preciso de material, eu preciso de meios, eu preciso de condição para poder começar a reconstruir. É isso que tu quer, Neemias? Então está aqui a carta. Qual é o material que tu precisa? Está aqui na tua mão. Deus está entregando na tua mão hoje o recurso que você precisa. Você crê que Ele está entregando o recurso que você precisa hoje? Eu não sei qual é o recurso, também não preciso saber. É tu e Deus. Mas o Deus que te conhece, conhece a tua necessidade, manda te dizer nessa noite, por intermédio dessa palavra, eu já estou mandando o recurso, eu já estou mandando a resposta, eu já estou mandando a solução, eu já estou abrindo o teu caminho, eu já estou autorizando a tua ida, eu vou abençoar a tua vida. Agora, para concluir, irmão, eu não quero ser cansativo, o interessante é que Neemias pediu 3 coisas e ganhou 4. Com Deus é assim, né? Tu sempre sai no lucro, tu sempre ganha além daquilo que tu pede, daquilo que tu precisa. Com Deus é assim. Com o homem, às vezes ele te dá a metade e fica devendo a metade. Com o inimigo, ele não dá nada e ainda tira o pouco que tu tem. Agora com Deus, tu pede e Ele dá além daquilo que você pediu. O rei disse assim, olha, estou te dando o aval para te ir,
Estou te dando autorização e ninguém vai ficar na tua frente. Estou te dando também todo o recurso para te começar a trabalhar. E outra coisa, eu vou mandar uma caravana de soldados para que te acompanhe, para que ninguém toque em ti. Se coloca de pé, querido. Deus estava autorizando o trabalho, Deus estava abrindo o caminho, Deus estava dando recurso e Deus estava preparando a proteção. Pode levantar a cabeça, ainda que apareça Sambalate, ainda que apareça Tobias depois para criticar a construção, porque depois que Neemias botou a mão na massa, chegou os opositores dizendo assim: ei, que é isso aí? É uma rebelião? O que é isso? Vão reconstruir do nada as muralhas de novo? Alguém tirando o sarro do outro lado: deixa esses judeus fracos, porque ainda que eles levantem, se uma raposa se escorar na muralha, ela cai de volta. Tem gente que não está acreditando na eficiência do teu trabalho. Tem gente que está duvidando da grandeza da tua chamada. Mas eu quero te dizer uma coisa: o diabo não vai derrubar, ele não vai te destruir, ele não vai te tirar da presença de Deus, e ele não vai acabar com os teus sonhos. Deus manda te dizer que ele está contigo. Você quer receber oração? Sai do teu lugar, Neemias. Deus te chamou nessa última hora para você ser um reconstrutor. Tu vai reconstruir para fazer o desfecho da mensagem. Eu fico pensando, pastores, que cada pedra que Neemias ajudava a colocar, eu disse assim: que alegria. Nessa muralha aqui, antes de ser derrubada, meu vovô trabalhou aqui. Essa muralha que tinha sido derrubada, os meus antepassados passaram por aqui, fizeram a sua parte e deixaram o seu marco. Eles deram o seu melhor, eles esforçaram a sua mão para o bem, mas o inimigo veio e derrubou tudo. Não importa, eu queria que o meu vovô tivesse aqui, eu queria que o meu papai tivesse aqui, para eles verem que ainda que o inimigo destrua uma história, sempre vai ter alguém para reconstruí-la de novo. Sempre vai ter alguém para reconstruí-la de novo. E você é o reconstrutor que Deus chamou. Você é o reconstrutor que Deus escolheu para nessa última hora começar a construção daquilo que um dia estava de pé e que o inimigo derrubou. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Tu será um Neemias nesta geração. O diabo está espalhando uma conversa por aí, irmão Joel, que essa é a geração dos fracos, que essa é a geração dos pecadores, que essa é a geração dos incrédulos. Mas eu quero dizer que esta é a geração de Neemias, que vai botar a mão no trabalho e vai reconstruir de novo. Você crê? Eu quero orar por ti, Neemias. Sai do teu lugar se tu quiser oração. Tu vai reconstruir, porque o Senhor está autorizando. Tu vai reconstruir, porque o Senhor está abrindo o teu caminho. Tu vai reconstruir, porque Ele está te mandando o recurso necessário. Tu vai reconstruir, porque Ele vai guardar a tua vida. Ele vai guardar a tua vida. Quantos ameaços que Tobias, Sambalate, alguns samaritanos tentaram para parar a construção, para impedir, interromper Neemias do seu trabalho. Mas a Bíblia diz, irmãos, e a história conta, que ele estava tão determinado, pastor Marcos Rosa, que durante o dia com uma mão eles construíam e com outra mão seguravam a espada, dizendo: não vem que não tem. Nós estamos trabalhando,
Mas se brincar com nós, nós estamos preparados para a batalha. Não vai pensar que pelo fato de nós estar trabalhando, nós estamos desprevenidos, despreparados, desprovidos para um possível combate. Pode vir, porque aqui uma mão trabalha e a outra está pronta para a guerra. Você pode louvar o nome do Senhor. É isso que Deus vai fazer contigo. Ele vai te habilitar ao mesmo tempo para o trabalho, mas vai te habilitar também para a guerra. Você vai trabalhar, mas você vai estar preparado para a guerra. Aleluia. Eu sinto aqui, irmão, uma liberdade do Espírito Santo de Deus. Eu sinto o Espírito Santo nessa noite, falando com vidas aqui, falando com alguns que nos assistem pela internet. Eu quero te dizer que Deus te levantará, Deus te levantará, Deus te levantará. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, preguei a tua palavra, Senhor, como tu me mandou pregá-la. Senhor, eu estou livre de qualquer encargo de consciência, Senhor. Eu volto para minha casa, Senhor Jesus, satisfeito, com um sentimento de missão cumprida nessa noite, porque tu falaste pela tua palavra nessa noite. Tu trabalhaste, Senhor, de uma maneira especial, por intermédio dessa palavra. Eu acredito, Senhor, que muitos que aqui estão nessa noite, estão como Neemias, só esperando o teu aval. Estão como Neemias, só esperando que o caminho se abra. Estão como Neemias, só esperando que o recurso chegue. Estão como Neemias, só precisando da proteção. Deus de Israel, eu sei que essa palavra tem um endereço. Eu sei que essa palavra tem um alvo. Eu sei, Senhor Jesus, aleluia, que não falei por acaso e ao vento, mas que tu falaste com o teu povo, que tu falaste com a tua igreja. Vai abrindo o caminho agora, Senhor. Este caminho que está fechando, essa passagem que está bloqueada, vai abrindo agora, vai abrindo agora, vai abrindo agora. Deus de Israel, esse recurso que precisa, esse recurso que é necessário, vai mandando agora, vai mandando agora, vai mandando agora, vai mandando agora, Senhor, o recurso espiritual, o recurso financeiro, o recurso chamado saúde, vai mandando agora, vai mandando agora, vai mandando agora, vai mandando, Senhor. Eu proclamo, eu determino, eu ordeno, eu profetizo sobre a vida da igreja, a vitória de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, do meio deste povo, reconstrutores, que reconstruam casamentos, que sejam reconstrutores de sonhos, que sejam reconstrutores de histórias, que sejam reconstrutores, Senhor Jesus, de ministério, de vocação, de chamada. Em nome de Jesus agora, eu ordeno em nome de Jesus a bênção, a vitória de Deus, o milagre de Deus, a graça de Deus sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre o teu povo, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome de Jesus.